Saudações. Fiz o esquadrinhamento de números primos até o parâmetro de 200 milhões, utilizando o método do crivo de Eratóstenes, de Cirene. Está aqui o arquivo texto, listagem de números primos até 2 vezes 10 oitavo, conjunto P igual, abre chaves, 2, 3, 5, reticências, 199.999.991, fecha chaves. Lembrando, os números primos são infinitos. Esses são os números primos compreendidos entre 2, incluindo 2, até 200 milhões, excluindo 200 milhões, pois 200 milhões é par e o 2 é o único número par que é primo. Programador, locutor que vos fala, professor Pablo Gomes Mariano, de Tecnologia Educacional e Matemática. O software que eu utilizei é o Leviathan versão 2.0, que eu estou desenvolvendo. O método foi o crivo de Eratóstenes. E esse aqui é o contingente de números primos sob meu comando agora. 11.078.937. Uma informação interessante. Vamos supor que você queira ter uma ideia de quantos números primos tem aproximadamente até um determinado parâmetro, por exemplo, 200 milhões. Existe uma fórmula para calcular isso. Então está aqui. Eu quero ter essa fórmula te dá um resultado aproximado, não te dá o valor exato, certo? Então está aqui. Você coloca o parâmetro, que no caso é 200 milhões, e divide pelo logaritmo natural do parâmetro informado. Igual. Então está aqui. O contingente de números primos aproximadamente até 200 milhões, eu posso saber antes de iniciar o processamento. É um resultado aproximado. Está aqui, ó. Você considera esse número aqui. 10.463.628. E você observa que de fato está bem próximo do número real. Esse é o número real, a quantidade real de números primos. E aquele fornecido pela fórmula é o resultado aproximado. Beleza? Então é isso aí. Vamos dar continuidade. Data, está aqui, 5/9/2022. E-mail e aqui os números primos, né? Vamos lá no último, está aqui o último número primo. Agora eu vou minimizar. Você observa o seguinte também, que por mais eficiente que o crivo de Eratóstenes, de Cirene, e o algoritmo de Euclides, da Alexandria, sejam eficientes, né, o melhor é o crivo de Eratóstenes. Ficou claro isso. Mas por mais que esses algoritmos sejam bons, quanto maior for o número a ser processado, mais tempo vai levar. Eu tirei o tempo daqui porque eu preciso rever o código inerente ao tempo. Eu preciso dar uma checada nisso aí. Bom, como o tempo, com esses parâmetros mais elevados, o tempo vai aumentar bastante, isso significa que está se aproximando o momento do professor Pablo gravar o seu nome no mármore da história, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou invocar outro grande matemático, Fermat e companhia, pois eu não estou sozinho nessa empreitada, vamos dizer assim. Bom, deixa eu fazer um pequeno teste aqui com o software. Quantos números deseja analisar? Fazer um pequeno teste. Informe o parâmetro para o sequenciamento de números primos positivos. Vou colocar aqui, por exemplo, 100.000. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Vou informar o método, né, o algoritmo das divisões sucessivas de Euclides. Método selecionado, divisões sucessivas. Vou fazer esse pequeno teste só para mostrar que o crivo de Eratóstenes é superior ao algoritmo das divisões sucessivas. Vamos aguardar o processamento. Esses aqui na foto são os meus filhos, né? Alguns dos meus filhos.
O tempo você pode acompanhar aqui na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito. Tem uma hora aqui, uma hora, uma data. Ali são 11 horas, no meu relógio são 11h54, aqui são 11h54, tá certinho. Deve levar aproximadamente de 1 minuto e 40 e poucos segundos, alguma coisa nesse sentido. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 9592. Tempo decorrido, 0 hora 1 minuto e 49 segundos. Agora vamos fazer o mesmo teste com o crivo de Eratóstenes. Método selecionado, crivo de Eratóstenes. 11 horas, 55 minutos e 37 segundos. Euclides levou 1 minuto e 49 segundos e esquadrinhou 9.592 números primos até o parâmetro de 100.000. Lembrando, se você quiser saber de antemão quantos números primos aproximadamente você vai encontrar, é só jogar na fórmula. Joga na fórmula ali, divide o parâmetro pelo logaritmo neperiano do parâmetro. Ele vai te dar um resultado aproximado, não vai te dar o resultado exato. A fórmula, né? Tempo decorrido, 0 hora 1 minuto e 16 segundos. Então, como vocês observaram, o crivo de Eratóstenes, de fato, é mais eficiente do que o algoritmo das divisões sucessivas, né? Levou aí 1 minuto e 16 segundos. Agora, não importa o quão eficiente seja Eratóstenes ou Euclides, conforme o parâmetro vai aumentando, o tempo decorrido vai aumentar também, vai aumentar bastante. Então, é preciso pensar no algoritmo que supere esses dois. E aí entra o professor Pablo. Outra informação interessante que eu gostaria de passar aqui é que no crivo de Eratóstenes é possível melhorar ainda mais esse desempenho. Se você utilizar um vetor dinâmico, você não precisa criar o vetor dinâmico do tamanho do número passado como parâmetro. Por exemplo, 200 milhões foi o último processamento. Você não precisa criar o vetor dinâmico com o tamanho de 200 milhões. Isso vai ter um impacto muito negativo na performance do sistema. Se você tem uma fórmula e consegue aproximadamente saber quantos números primos vai encontrar ali, com alguma criatividade matemática, você pode criar um vetor dinâmico refinado, mais ou menos do tamanho do contingente de números primos que você vai encontrar, tomando cuidado para que a fórmula não resulte num número menor do que o real, porque aí vai gerar um erro, né? Tudo isso você tem que levar em consideração. Então tá aí, esse aí é o software Leviathan. Os próximos vídeos serão muito emocionantes, meus amigos. Podem se preparar. Muito obrigado e até a próxima.